dia, meus amados, a graça e a paz do Senhor. Eu sou o pastor Rômulo Pereira, da Igreja Batista, Palavra da Graça, e hoje nós vamos estudar os Atos dos Apóstolos, capítulo 14, verso 4, que nos diz: o povo da cidade ficou dividido. Alguns estavam a favor dos judeus, outros a favor dos apóstolos. Bom, meus amados, estamos vendo aqui a consequência da pregação do apóstolo Paulo e de Barnabé na cidade de Icônio. Houve uma grande divisão da cidade. Então a cidade se dividiu, se bipartiu, né? Se dividiu em duas. Os que apoiavam os judeus, os que apoiavam os cristãos. Bom, o problema disso, queridos, não é do cristianismo. O problema é aqueles que querem se opor ao que estava sendo ensinado, né? Se opondo, muitas vezes, por medo. Medo de que as suas visões atuais, as suas concepções atuais, estivessem sendo derrubadas, sendo vencidas, sendo colocadas para trás, né? Deixadas de lado. Sempre ocorre isso, queridos, quando, vejam, nós precisamos saber que a religião estabelecida das Escrituras era o judaísmo. Então Jesus, entre aspas, é um revolucionário, alguém que veio mudar tudo, e que os judeus falam, não, isso está errado, não é para mudar tudo. Quando era para mudar tudo. Não mudar tudo, mas avançar grandemente. Como o próprio Moisés disse, está lá no livro de Deuteronômio. Moisés disse que haveria um profeta, que haveria de vir, semelhante a ele, que traria a revelação e que a ele deveriam ouvir. Então veja, se Moisés havia trazido a revelação final, por que havia essa outra pessoa que o povo teria que dar ouvidos? É porque viria alguém a dizer algo a mais. Senão, se for para repetir a mesma coisa, já tinha as escrituras judaicas. Não, ele veio trazer um avanço. E muitas vezes, queridos, a mudança é difícil. O avanço é difícil. Evoluir é difícil. As pessoas resistem. As pessoas querem continuar naquela mesma, naqueles conceitos que já estão acostumados, arcaicos, ultrapassados, e que endurecem a pessoa, e o Evangelho quer nos catapultar para algo novo, para algo que transforma o ser humano, que evolui, que gera mais um mover em direção a algo superior. Eu sei que essa resistência que as pessoas têm é em temor a heresias, por exemplo. Mas a pior heresia, queridos, que eu vejo é a pessoa não evoluir, não crescer, não avançar, não expandir sua mente, não expandir o seu coração, não se desenvolver em Deus. Eu gosto da frase de um pregador famoso que diz: olha, nós mal captamos uma gota da graça de Deus quando há um oceano inteiro disponível. Tão pouco que a gente busca, tão pouco que a gente quer, ao ler o que Jesus ensinou, aprender muito mais a partir dali, sem buscar coisas novas. A partir do ensino de Jesus, você extrai ali coisas que o ser humano, que a humanidade ainda não captou, ainda não praticou tudo que ele veio trazer. Então, há um problema de nós ficarmos rígidos demais, presos demais e não evoluirmos. Porque há o risco da heresia, há o risco de regredir, claro que é. Mas aí basta ver, se há uma involução, se há uma regressão, aí não é evangelho, aí não é evolução. A gente evolui quando evolui. A gente involui, regride, quando a gente involui, regride. Se avançar, avançou, é bom, é evangelho. Se regrediu, regrediu, é heresia. Alguém pode dizer, mas como que a gente mede se avançou ou se regrediu? Ora, se uma dada concepção, dado ensino, dado entendimento, gerou mais amor, gerou mais bondade, gerou mais paz, mais mansidão, mais alegria, é avanço. Essas palavras que eu acabei de citar, são os quê? Os frutos do Espírito. Então, sempre que você está gerando mais do caráter de Deus, mais dos frutos do Espírito, você está avançando, você está aprofundando o seu entendimento do Evangelho. Isso vai gerar mais saúde, mais equilíbrio, mais compaixão, vai avançar. Nós precisamos ir para as Escrituras, não, está tudo já fixo no meu entendimento. Não, a gente vai para as Escrituras sempre querendo, eu posso avançar muito mais.
Porque sempre que nós lemos as Escrituras, ela nos transforma, ela nos impacta. E a próxima vez que você ler, você também tem que, de novo, permitir esse novo impacto, esse novo avanço. Não pensar, não, já avancei da última vez, agora eu vou ler fixado naquilo que eu aprendi. Não. Deixe esse impacto continuar te fazendo crescer, continuar te fazendo avançar. Não resista. Não faça como os judeus aqui, querendo impedir esse avanço. Não. Houve divisão. Infelizmente, queridos, ocorre isso. O próprio Jesus nos alertou. Ele disse, cuidai vós que eu vim trazer paz à terra? Não. Olha que tristeza. Não, eu vos digo. Antes, dissensão, discórdia. Pois daqui em diante estarão 5 pessoas numa casa divididas. 3 contra 2, 2 contra 3. Estarão divididos. Pai contra filho, filho contra pai, mãe contra filha, filha contra mãe, sogra contra nora e nora contra sogra. Em outro trecho, eu li o trecho de Lucas, diz, cuidais que eu vim trazer paz, mas eis que eu trago espada. Em que sentido ele fala isso? Não espada de gerar guerras, mas na questão de haverá discórdia. Sempre, queridos, que for apresentada a verdade, sempre quando se faz uma afirmação, a verdade divide. Ora, se você disser a verdade mais simples, 2 mais 2 são 4, você vai dividir entre aqueles que acreditam que 2 mais 2 é 4 contra todos os outros. Quem acredita que 2 mais 2 são 5, quem acredita que 2 mais 2 são 8, aqueles que acreditam que 2 mais 2 são 10. Esse caso é muito simples, ninguém acredita nisso. Mas em qualquer afirmação gera isso. Aqueles que acreditam na afirmação, aqueles que discordam. Então sempre há uma divisão diante de qualquer afirmação. A verdade, ela sempre divide. Divide entre a verdade e os equívocos, os enganos, as mentiras, as falsidades. Sempre divide entre os que concordam e os que discordam. Então, veja, por que Jesus nos adiantou isso? Que diante da verdade do Evangelho haveria divisão, haveria dissensão, haveria discórdia. Por que ele nos adiantou isso? Para nós não estranharmos, né, queridos? Porque muitas vezes a gente, de posse da verdade, pensa, agora todo mundo vai concordar quando eu apresentar. Não. A gente não pode ter essa inocência. Você pode apresentar a verdade mais óbvia, ainda assim vai trazer dissensão. Então, a gente poderia estranhar, poxa, eu estou apresentando o evangelho do amor, da graça de Deus, do perdão de Deus. E por que veio discordância? Por que veio agressividade? A gente pode até pensar que estamos errados, que estamos fazendo algo equivocado, é um erro nosso. Não, não é esse o ponto. O ponto é, sempre haverá discórdia. Diante de toda postura, diante de toda afirmação, toda assertividade, toda verdade, vai haver contradição. Vai haver aqueles que discordam. Para toda tese há uma antítese, uma antitese, uma antítese. Então, infelizmente, essa é a realidade da vida, do ser humano. As afirmações mais óbvias geram, às vezes, controvérsia. Então, a polêmica do Evangelho, o escândalo do Evangelho, né, o apóstolo Paulo diz, né, é loucura para os gregos, escândalo para os judeus. Então, vai ser sempre assim. A gente não deixa de anunciar, porque haverá aqueles que, sedentos por Deus, abrirão o seu coração e compreenderão. Aqueles que não compreenderem, pelo motivo que seja, alguns por maldade, alguns por inveja, alguns por dureza de coração, alguns por falta de entendimento, ou apego a tradições, enfim, o que quer que seja, a gente deixa, a gente permite que eles continuem assim, porque não cabe a nós mudar à força ninguém. A gente apresenta e deixa aquilo maturar na pessoa no dado tempo, no devido tempo, se é que ocorreu, se é que vai ocorrer. O próprio Jesus, ele foi um objeto, como diz as Escrituras, um objeto de contradição. Lá em Lucas 2 diz que Simeão, um profeta, disse a Maria, mãe do menino, eis que ele é posto para queda e para levantamento de muitos em Israel, e para ser alvo de contradição. Até Jesus é alvo de contradição, aqueles que acreditam, aqueles que não acreditam. Aqueles que tentam distorcer Jesus para seguir, para levá-lo, usá-lo para suas artimanhas, aqueles que seguem o Jesus puro, correto. Então, queridos,
há contradição no mundo. O que a gente faz diante disso? A gente evita dissensões, evita agressividade, evita brigas. Mas sabendo que isso é natural, não estranhe. Jesus diz, não estranhe. Pensam que eu vim trazer paz à terra? Não. Infelizmente, diante da evolução, do crescimento de algo novo, de algo mais profundo, algo mais amplo, algo mais terno, algo mais amoroso, haverá aqueles que resistem. Isso é natural, isso ocorre. Não deixe de apresentar o Evangelho, não deixe de viver o Evangelho por causa disso e não estranhe. Meus amados, que Deus lhes abençoe. A graça e a paz do Senhor.